O príncipe, além do livro de Maquiavel, também é o cargo mais alto dentro de uma cidade da Camarilla em Vampiro à Máscara. Mas o que você faz com o príncipe? Como você chega nessa posição? Quem te coloca lá? Você se coloca lá? Hoje nós daremos uma olhada neste cargo tão importante para toda uma crônica da cidade, assim como algumas ideias de como criar o príncipe para a sua campanha. Esse nome não é à toa. A Camarilla inteira ela funciona num estado bem feudal, não é uma democracia em boa parte. Coisas são tomadas como governo, como um corpo de governo, mas é tudo uma troca de favores, uma troca de dime aqui, dale ali. Ninguém elege, por assim dizer, um príncipe, ninguém elege os primogênitos ou nenhum dos outros cargos. Esses cargos são dados, são cargos de literalmente de confiança, são dados para quem acha que pode ser feito. Todo esse processo é vistoriado pela Torre de Marfim, que é a instituição maior da Camarilla, que algum dia a gente fala disso. Vamos começar com a exceção, pois ocorre muito menos e é muito mais simples. Em alguns raros casos, a Torre de Marfim, essa grande instituição maior, que ninguém sabe na verdade onde fica, quem é e como come, às vezes quando um território é muito ruim, muito novo ou algo do tipo, dá pro membro esse território, fala, ó, tá aqui, é teu, cuida. E pronto. E meio que todo mundo aceita porque não tinha muito o que fazer. No VTMB, é meio que dada a ideia que foi feito isso. Pegam o Lacroix e metem ele lá em Los Angeles para ele tomar conta. Mas é o seguinte, ele não tem muitos aliados, a cidade era anarquista, então ele tem que organizar toda a bagunça. Se ele sobreviver, bem. Se ele não sobreviver, fazer o quê? Mas esta é a exceção. O que geralmente acontece é, um vampiro, ele tem muitos outros contatos vampíricos, tem favores com outros vampiros, tem acordos com esses vampiros, é antigo geralmente, tem alguns anos aí nas costas, ancila pelo menos, e ele consegue organizar uma cidade inteira e ele se proclama príncipe. E todo mundo fala amém. Mas todo mundo fala amém não é porque quer, e sim porque tem esses acordos, essas coisas manipuláveis, então todo mundo fala amém. E ele, então, agora, literalmente, deve favores para meio mundo, ao mesmo tempo que ele tem acordos com o meio mundo. Por isso que o príncipe é uma figura tão importante. Não é apenas sobre poder de, eu destruo uma parede com um soco. Não, o príncipe, ele tem muita gente do lado dele. Ele tem o apoio da majoritária dos vampiros importantes da cidade. E esses vampiros importantes têm a majoritária dos vampiros não importantes da cidade. Então é tudo um grande jogo. Claro, a gente está falando disso de uma cidade que não seria da Camarilla e se institui a Camarilla nessa cidade. Quando a cidade é anárquica, quando eles tomam a cidade do Sabá, ou simplesmente quando eles vão lá e finalizam o antigo príncipe, ou em raríssimos casos, o príncipe é desinstituído da sua posição, então é colocado um novo no seu lugar. É muito difícil, porque se você finaliza um príncipe, é contra as tradições. E, já falando nas tradições, então são 6 delas. O papel fundamental deste cargo é manter as tradições. É o primeiro ponto dele. Você tem que manter as tradições, todas elas igualmente. Ou seja, você se torna um juiz da cidade inteira. Então, qualquer um que quebre alguma das tradições, você precisa julgar ou dar a ordem para alguém julgar. Estes, você vai começar a julgar todos os casos da cidade. Claro que você não vai fazer isso todo dia, toda hora. Você vai, delegar as coisas. Para isso você vai ter seu senescal, você vai ter o seu xerife, você vai ter a sua primogênita e outros cargos menores que você pode inventar ou simplesmente ressuscitar. Essa delegação, você fala o que é um senescal, o que é xerife, outras coisas. Cada um desses cargos vai ter um vídeo aqui no canal, que todos eles são extremamente interessantes. É você quem vai dar cargos para as pessoas, então você vai falar quem é primogênito, quem é senescal, quem é o resto das coisas, ou pelo menos você não vai falar, porque você vai dar para aqueles que você está devendo os favores. Nada melhor do que a pessoa que mais te beneficiou ser o seu novo senescal, seu novo braço direito, o vampiro mais forte da cidade ser o seu xerife. Então você não dá à vontade ali, você faz o que precisa ser feito. Além disso, você vai falar quem pode caçar, aonde, onde é que será os domínios, e olha só, então você vai ter que privilegiar alguns clãs e não privilegiar outros clãs. Será que você vai privilegiar muito o seu clã? Você vai privilegiar muito o clã que você não gosta? É uma ideia que vai ter que ser passada. Não dá território pros Brujah pra você ver o que vai acontecer com a sua cidade,
não dá território pro seu inimigo, pro Tremere, por exemplo, que você pode sofrer as consequências. Então é um jogo político em grandíssima escala. Você vai falar quantos Elysiums tem na cidade, quem vai comandar esses Elysiums, por que eles vão comandar esses Elysiums, né? Elysium é o local sagrado dos vampiros, que eles podem ir lá, ficar de boa e ser vampiros. Você também será um responsável por falar quem deve pra quem não deve pra quem. Você vai supervisionar toda essa ideia de troca de moeda de favores vampíricas. Claro que, de novo, é mais o chanceler que vai cuidar disso, mas no final do dia é a sua responsabilidade. Estas são as funções básicas. Tem uma coisinha ou outra que você pode colocar ou tirar. Só que o mais importante no final é você que vai dar a ordem da caçada de sangue. O príncipe na cidade é o único vampiro capaz de falar que algum vampiro completo será destruído. Por que eu digo vampiro completo? Porque em algumas versões antigas, tipo o V3 ou o V3 V20, sangue fraco não era considerado vampiro, e Shielder, os vampiros que são novinhos, acabou de ser transformado, 10 a 20 anos, quem tem direito sobre destruição deste é o Sire, é o senhor, e aí ele mata quando quiser. Isso aí não é da Camarilla porque não é vampiro completo, ainda não é oficialmente membro da Camarilla. Ao mesmo tempo, se Shielder fizer porcaria, quem morre é o Sire. Claramente que você deu a ordem pro abraço, você deu o alvará pro abraço. Outra coisa muito importante do príncipe. Então essa figura mítica do príncipe, na verdade, é um grande guardião da Camarilla. Ele vai fazer todas as ordens serem obedecidas e ele vai ter que ter muitos contatos, ele vai ter que ter muitos aliados. Ele é um grande ser. Não precisa ser poderoso fisicamente, mas geralmente também é, porque vampiros velhos vão evoluindo, mas ele precisa ter toda a cidade nas suas mãos. Isso é extremamente importante. De algum jeito, este vampiro chegou ao poder. Então, normalmente, um príncipe não será um bunda mole, não vai ser alguém que vai ser deixado levar para trás, não é alguém com suas desconfianças, não é alguém que não seja paranoico, é alguém muito esperto. Os príncipes não são eleitos, eles são feitos. Ele chegou lá, e isso é importante pra gente lembrar para nossas campanhas. Não é um bando de Zé Ruela. Eles chegam lá por mérito próprio, a menos que eu falei aquele primeiro exemplo lá do príncipe que não chegou lá por mérito próprio. E sim, foi a Torre de Marfim que o colocou lá, mas estes daqui são outras coisas. Se você chegou até aqui do vídeo, eu te peço então para deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, deixa as suas dúvidas aqui sobre Vampiro à Máscara ou RPG no geral, que eu vou respondendo aos poucos e, quando necessário, farei vídeos. Para você fazer a sua cidade, a primeira coisa que você tem que escolher, na minha opinião, é um príncipe. Porque o príncipe ele vai dar cara para sua cidade. Literalmente, o príncipe em si, ele vai falar muito sobre a sua cidade. Porque pensa bem, se você coloca um Ventrue como príncipe, essa é uma cidade completamente normal para Camarilla. Ela é uma cidade que ela tem aquele... Todas as regras são seguidas bonitinhas, ela funciona como um feudalismo perfeito, de cima para baixo, nada acontece sem o príncipe saber. Porque os Ventrue, eles são os donos da casa, eles que inventaram a Camarilla, ou pelo menos eles querem acreditar nisso. Quando eles estão no poder, eles agarram as tradições, eles agarram as regras e tudo funciona. Uma Clockwork Orange é perfeito. Se você coloca um não Ventrue no poder, isso também significa muita coisa, significa que a sua cidade é não normal. E isso pode ser bom, depende do tipo de crônica, depende do tipo de cidade que você quer. Por exemplo, na minha cidade, que eu tô narrando atualmente, na New York by Night, a príncipe é uma toreadora, a Victoria, ela é uma líder que ela ganha todo mundo no papo, ela faz alianças e ela baixa as tensões ao mesmo tempo que ela é muito humanitária. Só que ela cobra muito dos toreadores, que todo toreador tem que andar na linha. Se você é toreador na cidade dela e você faz coisa errada, você paga muito mais o preço do que qualquer outra pessoa, na mente dela. Todo toreador é assim. Mas você vê então que a cidade funciona diferente. Mesmo que alguém erre, não quebrar as tradições, né, não de forma grande, ela vai dar uma amenizada e fazer com que todo mundo perca menos ou ganhe um pouco mais. É o jeito dela, porque ela vai conseguindo favores pequenos e o respeito de muita gente. Ela é uma líder extremamente respeitada. Não precisa ser totalmente gostada, mas muita gente gosta dela. Até os jogadores, impressionante. Os jogadores odeiam o Senescal. Todos os meus jogadores das duas mesas odeiam o meu Senescal. Bom,
porque ele é feito para ser um grande desgraçado mesmo. Vamos falar de outros clãs. Se você coloca um Banu Haqim, por exemplo, ele vai ser um justiceiro, ou melhor, ele vai ser um grande juiz, assim como os Ventrue, só que eles vão colocar muito mais a ideia deles de justiça na Camarilla do que possivelmente as tradições. É uma cidade muito mais rígida, onde as pessoas andam na pontinha do pé porque tem medo de ser executados por um bando de maluco. Então, as Assamitas ele tem esse potencial para fazer esse tipo de cidade. O que eu tô falando aqui são exemplos mais generalizados, tá? Se você mete, por exemplo, uma sombra no poder, ele vai acumular poder para si mesmo, para que nunca saia do poder. Ele vai fazer todos os acordos possíveis com todo mundo, ele vai querer que todo mundo fique sob seus pés. Ele vai respeitar as regras? Vai, até o ponto de alguém pagar mais para ele. O grande coringa de todo o processo é com certeza os Malkavianos. Eles fazem o que querem e quando querem, mas eles têm os motivos deles. É muito difícil eu falar pra vocês o que os Malkavianos querem. Tem uma única vez que eu lembro de ter visto um príncipe malkaviano do Swan Song. Eu não lembro, acho que é Seattle, a cidade que se passa. Não, Detroit, Seattle é do VTM2. Oh, nojo. O ex-príncipe era malkaviano, ele tinha o poder da mediunidade. Era bem interessante. E todo mundo temia muito ele, porque os malkavianos são temidos. Ninguém gosta deles porque eles são temidos. Colocando um rato de esgoto no Principado, deixando eles sujar a cadeira do rei e os Nosferatus, ele vai rodar o lugar como uma casa de fofoca. Ele vai ter informação, vai ter os podres de todo mundo. Talvez seja o que mais tenha liberdade para fazer coisas, porque ele vai ter, além dos acordos, ele vai ter os podres de todo mundo. Ou seja, ele vai ter muito mais influência para fazer o que ele muito quer. É interessante ter o Nosferatu como príncipe. Os Tremere vão usar o de sempre, vão usar a magia deles para consolidar e para ganhar mais poder mágico. Os Tremere são extremamente úteis para Camarilla em todos os momentos. Eles conseguem fazer pesquisas, conseguem proteger a Camarilla de muitas coisas. Os Tremere são uma peça mais do que essencial por todo o sempre para a Camarilla. E um Príncipe Tremere seria extremamente útil. Eu não sei se existem, deve existir Príncipe Tremere por aí, mas eles são bem mais raros do que todos os outros. Felizmente ou infelizmente, outros clãs como, por exemplo, Brujah, Gangrel, Tzimisce, entre outros, tem tão minoria de poder na Camarilla no V5 que seria muito difícil de vê-los por aí. Na verdade, seria muito difícil você ver um príncipe Brujah. Eu acho que ele ficaria bravo com ele mesmo e se jogaria do 15º andar. Não ia morrer, mas só de raiva dele mesmo. Quando o professor for fazer o seu príncipe, tem que pensar em todos esses aspectos. Uma cidade normal, uma cidade não normal, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, com quem tem acordo, com quem não tem acordo. Essas coisas de acordos e outros jogos políticos, eu já tenho um vídeo do qual eu falei disso, que é como fazer um jogo político. Pense bem nos seus príncipes, eles são a cara da sua cidade, eles são os governantes do reino, e apesar de que eles podem nunca aparecer diretamente na crônica de vocês, tenha em mente quem eles são, porque outras pessoas vão falar dele, outras pessoas vão focar sobre o príncipe, sobre a príncipe. Tem todo um conglomerado, todo mundo conhece, muita gente tem rabo preso. E se os jogadores começarem a ficar poderosos politicamente dentro da cidade, com certeza o príncipe vai querer amarrar eles de alguma forma. Isso é normal, isso tem que ser feito, porque ele precisa do apoio na maioria. Então, o príncipe nunca vai descer do seu trono para falar com a Cotri. Se a Cotri for importante, vai, nem que for para mandar um arauto, falou, vai lá falar com eles, vai fazer um acordo com eles lá, traz eles para mim, eu preciso de todo mundo da cidade me apoiando. A Camarilla, apesar dos apesares, ela sabe que ela precisa de muita gente. Então a gente no V5 como tem menos anciões, menos ancila, outras coisas, eles precisam do apoio de todos. Então, se uma Cotri não apoiar eles vão precisar de outras Cotris, vão precisar de outros grupos. E isso é extremamente importante. A gente tem que lembrar que o príncipe não tá ali só fazendo coisas chiques. Ele precisa que todos os vampiros gostem, respeitem, temam, ou tenham algum poder sobre eles. O poder precisa ser mantido, porque senão, algum vampiro, em algum momento, vai começar a planejar e vai tomar o poder desse príncipe. E assim, você não precisa matar o príncipe para tomar o poder dele, você precisa convencer todo mundo que você é melhor do que o príncipe. Será que você consegue fazer isso?